Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 465. Isso mesmo. Hoje sobre gentileza e bondade e sobre quando é que a nossa gentileza e bondade diz efetivamente algumas coisas sobre nós, sobre o Sim, nosso caráter. sim, vamos começar com uma situação que tu vais trazer em que alguém é gentil e bondoso Com estranhos? com os estranhos, mas não consegue sê-lo com as pessoas que lhe são mais próximas. Certo. E vamos perceber o que é realmente verdadeiro nesta situação e vamos procurar explorar o que é realmente... onde é que está o nosso caráter? Está naquilo que nós fazemos com quem conhecemos ou com quem não conhecemos? Certo. Com quem gostamos ou com estranhos? Sim. E acho que vamos gerar aqui umas reflexões interessantes. E sabes que eu acho que é mais difícil sermos gentis e bondosos quando as nossas necessidades não estão a ser bem nutridas. Também falámos um bocadinho sobre isso. E numa das situações, há uma expressão que é mom rage, a raiva da mãe, não é? Que certamente muitas mães conhecem, que nasce um bocadinho quando uma mulher se sente sozinha com todo o trabalho emocional e mental que contém o projeto família. E eu no início deste ano, fiz um ciclo de workshops, onde um dos workshops era precisamente sobre a gestão do projeto família. E esse workshop foi o mais popular dos 5 que fiz, tanto é que há várias pessoas que me têm questionado se vou fazer outra vez o ciclo ou alguns dos workshops, especificamente este. Portanto, o que é que eu decidi? Era voltar a fazer este workshop sobre gestão do projeto de família, que é o programa da família consciente, não é? De nós conseguirmos criar uma nova gestão do nosso projeto de família, onde tudo está mais dividido, partilhado e mais visível. O formato será um bocadinho diferente, será um workshop de 3 horas e mais um follow-up de perguntas e respostas de 1h30, umas semanas depois. Portanto, vai acontecer em janeiro e acho que é uma excelente prenda de Natal, já agora. Sim. Para a vossa família ou para outra família também pode ser. Vão estar lá várias ferramentas e várias ideias e conceitos que nós aplicamos na nossa família, coisas que nós temos falado, e acho que vai ser bem interessante. Portanto, uma boa proposta para os próximos dias é espreitarem o Instagram da Mia e encontrarem lá a informação toda e os links de acesso para poderem aceder a este workshop e entrarem em 2026 com uma nova ideia de como gerir o projeto de família. Isso mesmo. Sim, bom, é uma bela oportunidade. Yep. E é um workshop que tu preparaste com muito cuidado e de uma forma bastante prática, para que, para além dos conceitos, também fiquem ferramentas importantes, e acho que muita gente vai beneficiar disso, Mia. A nossa família certamente tem beneficiado muito dessas ferramentas. Sim. Agora, está na hora de conversarmos sobre gentileza e bondade, Isso. quando é que ela realmente interessa e quando é que ela é realmente verdadeira. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, tenho hoje uma daquelas situações em que apareceram-me várias coisas diferentes que depois me fizeram querer falar sobre um assunto. Ok. Está bem? Sim. Então, primeiro foi um vídeo que eu até te enviei, que é de uma página no Instagram que, salvo erro, se chama The Common Sense Divorce. Ou seja, uma página que fala sobre divórcio. Não me perguntes porque é que me apareceu, tá? Eu pensei, quando me enviaste, pensei que aquilo era uma dica assim que me estavas a dar. Não, eu enviei-te porque achei que tu ias gostar ali do que o senhor que estava a falar no vídeo falou, que ele estava a falar sobre gentileza e sobre bondade. E sobre nós, a forma como nós, humanos, gostamos muito de avaliar
a qualidade da gentileza e bondade das pessoas, quando as vemos a interagir com pessoas que não conhecem, Uhum. não é? Sim. Quando a forma como interajo com o empregado do café, a forma como interajo com o motorista do autocarro, a forma como interajo com a pessoa que trabalha na caixa do supermercado, a pessoa que passa por mim, com pessoas estranhas, que temos muito esse hábito a avaliar o caráter, no fundo, de uma pessoa mediante a forma como ela trata os estranhos. Uhum. Trata e interage com os estranhos. Mas este senhor que estava aqui a fazer o vídeo, ele propôs uma coisa diferente, que ele estava a dizer que o verdadeiro teste ao nosso caráter não é em relação à forma como tratamos as pessoas que não conhecemos, mas a forma como estamos com as pessoas que conhecemos. Aquelas pessoas que servem mais de gatilho, não é? Aquelas pessoas que convivem com quem somos de verdade, não é? Que se nós não conseguirmos ser gentis e bondosos com estas pessoas, será que somos efetivamente gentis e bondosos, mesmo que com estranhos sejamos? Há ali assim uma frase que ele disse no vídeo que me ficou, que foi: se só conseguires ser gentil quando não te custa nada, isto não é a verdadeira gentileza, isso é gestão da tua imagem, não é? Portanto, porque essa gentileza com estranhos na realidade, de acordo com este senhor, não é? Não diz nada sobre quem tu és na verdade, Ela não não é? tem um preço, é Não fácil. tem um preço, mas a gentileza em casa, a gentileza nas relações próprias, elas constroem a relação, não é? São fundamentais para a relação. Aliás, ele até, como esta página é sobre divórcios, ele até propõe que a falta dessa bondade e dessa gentileza nos pequenos atos no dia a dia, é que começam a destruir as relações, quando não há quando não existe esta gentileza e essa bondade. Depois estava a falar, eu estive na Suécia agora há uns dias atrás e fui jantar Eu com sei. de 2 das minhas amigas, aquelas que encontro sempre quando estou por lá, e estávamos a falar sobre uma coisa até parecida, porque eu e uma delas, a Olívia, nós, quando andávamos na faculdade, nós trabalhávamos num lar de terceira idade. E na aula onde nós trabalhávamos, todas as pessoas que estavam lá, que viviam lá, não estavam, como era um lar, elas sofriam de demência, né? E um certo tipo de demência. Mas o que nós víamos lá eram 2 tipos de pessoas dementes, que eram algumas das pessoas que eram muito gentis e muito bondosos, a maior parte deles eram não verbais, na altura uma demência já estava muito avançada, portanto não falava muito, mas tinham um trato muito gentil e bondoso connosco. E, por outro lado, depois havia aquelas pessoas que eram muito agressivas, que eram más, havia assim umas senhoras que nunca imaginarias que andavam a porrada com as outras senhoras. E o que era curioso era depois quando essas pessoas tinham visitas e quando nos falavam sobre como é que essas pessoas eram antes. E o que acontecia muitas vezes era que aquelas senhoras que eram muito agressivas eram descritas como muito bondosas, muito gentis, muito simpáticas, que eram uns amores. E aquelas pessoas que eram lá connosco, eram muito gentis e bondosas, as pessoas diziam que tinham Antes sido eram muito diferentes. duras, muito agressivas, muito, sim, não muito simpáticas, na realidade. E depois fiquei a pensar nessas 2 realidades, não é? Qual é o verdadeiro eu dessas, claro que são dementes, não é? Portanto, o cérebro está-se a degradar, se é assim que se diz. Mas mesmo assim parece que surge ali alguma coisa que quase que estava latente.
E acho que é um bocadinho parecido, às vezes, com esta bondade e gentileza que mostramos ou não em casa e que mostramos ou não perante, as pessoas estranhas, Uhum. não é? Portanto, qual é, assim, o que é que pensas quando eu partilho isto? Isto é, assim, uma coisa que queria falar contigo, porque tenho andado aqui, Uhum. dentro das minhas reflexões. Olha, quando falaste inicialmente daquela diferença entre ser gentil e bondoso com uma pessoa que não conheces, um estranho, alguém que cruzas na rua, alguém com quem te cruzas até profissionalmente, mas com quem não tens uma relação, versus a facilidade ou dificuldade em fazer isso com alguém que te é próximo e Uhum, que, por teres uma relação com essa pessoa, ela também tem gatilhos, não é? Que despertam em ti reações. uhum, O que é, não é? Esse senhor que gravou o vídeo que tu partilhaste comigo, ele estava a dizer que a verdadeira medida da tua gentileza e bondade é com as pessoas que te são próximas, yeah, porque é era a com essas proposta dele. que pode ser mais difícil. Mas eu estava aqui a pensar que não sei se é igual para toda a gente, porque há pessoas para quem é extremamente difícil ser gentil e bondoso com estranhos. Também acho. Podem ser muito brutas e muito estúpidas, como pá, não conheço este gajo de lado nenhum, Exato. quero lá saber. Uhum, Enquanto que para outras pessoas isso pode ser muito fácil. uhum. E até, olha, é mais fácil ser gentil com alguém com quem me cruzei na rua do que com a minha sogra ou com a minha mulher ou com o meu irmão, porque são pessoas que despertam em mim uma série de reações e despertam memórias e é difícil para mim ser gentil e bondoso com estas pessoas, mesmo eu gostando delas, né? Portanto, eu acho que isso não é igual para todas as Não, pessoas. eu penso muitas vezes nisso quando alguém é muito adepto à parentalidade consciente, hum, né, porque ele até acho que fala até de filhos, né, ou filhos que é provavelmente das relações mais importantes que temos, e que existem também muitos gatilhos ali, mas se tu tens essa intenção da parentalidade consciente, é fácil, praticar no geral, não é? Bondade e gentileza com o teu filho, mas se alguém falar que tu não conheces, tiver um discurso sobre parentalidade com a qual tu não concordas de todo, isso vai ser Hum. difícil ser gentil e bondoso com essa pessoa, Uhum. não é? Portanto, parece-me aqui um bocadinho que hum, até se pode entrar aqui nessa discussão da diferença entre simpatia e empatia, Certo. não é? Porque muitas vezes com o estranho tu não chegas a ser verdadeiramente empática, estás Empático, só a ser não. simpática. Se a questão é mais se consegues ser simpático ou não. E também quando ele fala ali da gentileza e bondade, não é? Porque ele utiliza a palavra em inglês kindness, Uhum. não é? Não sei se é gentileza ou bondade, qual será melhor, mas daí estar a utilizar os dois. hum, que não é necessariamente a mesma coisa que, que ser empático, né? Sim. Eu não sei se podemos generalizar e dizer que há uma das duas que é a verdadeira medida do teu caráter. Foi não? Porque aquilo a que nós chamamos do caráter pode ser uma coisa bastante ampla, não é? Bastante ampla e situacional, de E alguma forma, não situacional, é? não é? E o facto de eu não conseguir ser bondoso com alguém não quer dizer que o meu caráter não é bondoso, Exato. não é? E eu cheguei aqui. Nem sei se essa generalização serve para alguma coisa, Não. não é? Eu acho que, se calhar, o que eu interpretei ali, não é? O que é que eu interpreto essa mensagem que tu trouxeste? É que pode ser uma mensagem de, olha, eh, o- se calhar é fácil para ti seres todo simpático com pessoas que não conheces, não é? Entras num autocarro, entras no metro e és simpático com as pessoas e alguém está ali de pé e diz, não, sente-se aqui e fica ao meu lugar e, não sei, e és super simpático. E depois chegas a casa e estás com pá, uma pessoa que tem uma vivência contigo, é da tua família e sei lá, mamãe, deixa-me ver, ai, quero muito ver isto na televisão. Ah, não, que sai daqui, agora é a minha vez. Não é? E assim, que engraçado. Conseguiste ceder uma coisa tão facilmente a uma pessoa que não sabes quem é, nunca mais vais ver na vida, mas estavas provavelmente a fazer isso porquê? Porque estás a satisfazer algum tipo de necessidade, não é? A necessidade de, de te mostrares simpático, respeitoso, a necessidade de te mostrares como uma boa pessoa. E agora essas necessidades já não estão em causa aqui nesta outra situação, se calhar, não é? Mas o que ele estava ali a dizer era que se tu
não tiveres, no fundo ele está aqui, acho eu, a falar um bocadinho da consciência também. Se tu conscientemente tomas a decisão de ser gentil e bondoso com uma pessoa estranha, tu também podes fazer isso com as outras pessoas, mas muitas vezes não fazes isso. Mas muitas vezes é muito mais difícil. É muito, exatamente, né? E aí ele, acho eu, dele estar a dizer que se só fizeres naquela situação, estás a fazer gestão de imagem, Sim. né? Se não te esforçares também nas relações mais próximas, será que diz alguma coisa na realidade sobre o teu caráter? Agora, eu acho que em ambas as situações fala-nos das nossas necessidades, exatamente como estavas a E dizer. também, olha, para aí há 300 episódios, eu lembro-me que tu trouxeste uma vez uma ideia que era aquela de nós às vezes damos o melhor de nós próprios às pessoas que não conhecemos ou às pessoas com quem trabalhamos e depois levamos para casa Era para aqueles exatamente esse teu que toque. nós mais amamos, levamos só os restos. Yeah. Eles ficam com os restos. Uhum. E às vezes os restos é, pá, agora já não dá para ser gentil e bondoso, já gastei isso tudo Yeah. a aturar pessoas de que nem gosto, não é? Uhum. E agora para ti só sobrou aqui este lado meio cru, meio bruto, não é? Uhum. Mas ali o que ele propõe também é que se não existir essa bondade e gentileza numa relação, ela corrói Sim, ela corrói a vai se relação, desgastar, ela vai se vai se degradar. desgastar. Só que eu acho que uma relação também se constrói naqueles momentos. Se ambos entrarmos nessa falta de bondade e gentileza ou não, ou se eu consigo segurar com a minha gentileza e bondade o teu momento onde não existe isso, e ao contrário também. Sim, Não acho é? que também faz sentido, sim. Aqui também acho que está em causa o que é o padrão, não é? Uhum. Por exemplo, na nossa relação, tu às vezes consegues ser bastante bruta comigo Uhum. em alguns momentos. Assim, quando estamos em casa, a tratar as tarefas da casa, ou às vezes tu consegues ser bastante bruta. E normalmente isso acontece porque estás com poucos recursos, não é? Estás com fome, estás chateado, estás-te a sentir sozinha porque sentes que és tu que estás a assumir completamente uma tarefa e nesse momento podes-me tratar com pouca gentileza e pouca bondade, não é? Eu normalmente protesto um bocado e assim, seja gentil comigo. Mas isso não é o padrão. Uhum. Se isso fosse o padrão, a relação ficaria muito desgastada, não é? Eu acho que, sabes aquela velha ideia do Stephen Covey, da conta bancária emocional, não é? Que é, num relacionamento, qualquer que ele seja, também existe uma espécie de uma conta bancária em que eu vou fazendo depósitos e às vezes faço um levantamento e o levantamento pode ser, olha, agora fui muito abrupto ou fui agressivo, mas se a conta estiver recheada, ok, o saldo diminuiu um bocadinho, mas agora se a conta está ali resbés e eu continuo a fazer levantamentos, ao momento em que isto vai fazer com que a relação sofra como um todo. Claro. Outra pessoa diga, pá, não sei se estou para aturar isto, não é? Uhum. E não sei sequer se tenho eu gentileza e bondade para suster este momento do outro, pá, já não dá mais, sou sempre eu que estou a suster o momento, não é? Aquela sensação de, se eu agora começasse a utilizar o mesmo tipo de comunicação e de linguagem, a relação ficava Mas terrível. então queria voltar para as velhinhas lá do lar, Ok. não é? Principalmente aquelas que eram consideradas uns amores, umas senhoras muito E que depois ficavam amorosas, dementes e e deixavam de ser. ficavam dementes e deixavam totalmente de ser. Portanto, a minha pergunta é se aquilo, portanto, não é? Elas eram Se aquilo consideradas muito o que é que gentis era e a essência? bondosas, mas será que eram uma gentileza e bondade realmente verdadeira? Ou estavam a fazer gestão de imagem? Ou estavam a fazer de gestão de imagem ou a fazer gestão da imagem que era esperado elas terem. Nem estou a fazer, nem estou a dizer que elas tivessem a gerir uma imagem que elas gostassem de efetivamente ter, mas estavam a sustentar uma imagem Era que era socialmente, suposto, era porque era suposto. socialmente o que é que ela era suposto ela fazer, não é? O que me leva aqui a uma pergunta que eu acho que é útil nós nos fazermos, como uma espécie de barómetro aqui porque eu não acredito em ser gentil e bondoso, não quer dizer estar toda zen e toda... Eu acho que ser gentil e bondoso também significa assumir responsabilidade por aquilo que é meu, significa falar sobre os meus limites e aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero e não quero,
e procurar fazê-lo de uma forma gentil e bondosa. Não quer dizer diminuir-me, que eu acho que era isso que estas senhoras, que eu estava a vivenciar ali, essa toda a agressividade delas, a agressividade física, porque elas nem tinham palavras, por estarem tentado reprimir tanto e nunca, não é, terem falado sobre os seus limites, o que elas querem e não querem. Portanto, a questão ela é se estou a ser gentil e bondosa por hábito ou porque acho que é essa expectativa que existe ou porque é verdade. Eu acho que, olha, estou a pensar aqui num modelo que eu utilizo muitas vezes nos cursos de coaching e que ainda recentemente estive a trabalhar com a turma mais recente do coaching. Já agora, a próxima arranca no final de fevereiro de Já. 2026, boa altura para se juntarem ao próximo curso. Onde nós procuramos distinguir a tua identidade, ou seja, aquilo que tu és ou que tu acreditas que és, e aquilo que é o teu comportamento. E eu perante ti, eu posso usar um comportamento gentil e bondoso como uma estratégia de relação, de comunicação, uma estratégia comportamental, e portanto ela é assim mais ou menos deliberada, que é, ok, deixa-me ser gentil e bondoso com a minha, para que ela goste de mim, ou para que as pessoas que nos estão a ouvir gostem de mim, ou porque acho que é o que é suposto neste tipo de situação. Portanto, eu estou deliberadamente a escolher este comportamento. Versus eu ser um traço de identidade, que é eu sou gentil e bondoso, logo o meu comportamento acontece naturalmente como resultado da minha identidade, né? E parece quase que aquilo que tu estás a descrever é alguém que, por condicionamento social, familiar, utiliza essa estratégia, mas quando esse condicionamento desaparece, porque agora está num processo de demência e nem consegue entender esse condicionamento, vou para a minha essência, né? Para a minha identidade, okay? Sei que realmente isso é assim tão fechado como possa parecer nesta conversa. E acho que é uma boa reflexão que estás a propor, que é nós olharmos para os nossos comportamentos, que muitos deles são adaptativos, não é? Depende do contexto, depende da pessoa, depende da intenção, mas perceber até que ponto é que eu estou continuamente a forçar um comportamento que não é aquele que me seria mais natural, Certo. não é? Só que sabes o que eu acredito além disso é que todos nós somos gentis e bondosos quando as nossas necessidades estão bem nutridas, não é? Quando as minhas principais necessidades, incluindo tu estavas a dizer como eu às vezes me comporto quando estou com fome, não é? Outra pessoa que talvez quando esteja tu é mais quando estás com sono, não é? É muito mais difícil ser gentil e bondoso, ou sermos gentis e Que não bondosos. tens necessidades preenchidas. Quando temos as nossas necessidades muito bem nutridas, é muitíssimo mais fácil sermos gentis e bondosos, seja com estranhos ou não é? Sim. A minha paciência está no auge quando eu estou bem nutrida, quando já descansei bem, quando as minhas principais necessidades estão bem nutridas. Eu tenho muito mais paciência. Os gatilhos, aquilo que é um gatilho no momento onde não tenho as minhas necessidades nutridas, pode não o ser quando me encontro num lugar diferente emocionalmente, né? Ok, acho que claro que posso aceitar essa ideia de que somos todos gentis e bondosos, mas acho que a forma de nós vivermos e comunicarmos isso não é igual para todos nós, mesmo quando temos as nossas necessidades nutridas, não é? Há pessoas que vão ser gentis e bondosas da forma mais fofa que existe, não é? Mais fofa, mais carinhosa, e outras pessoas até pode ser de uma forma assim meia bruta, porque há muitas formas de mostrar bondade, não é? Perante os outros. Eu posso de uma forma um bocado bruta dizer, olha, vou fazer isto. Sim, claro. E também há uma Claro que aí bondade já não mais de estão a ser gentis, performance não é? e uma Sim. bondade mais genuína, Sim. não é? Porque eu vejo muitos exemplos de uma bondade performativa, Uhum. não é? Mas quando tens a bondade performativa é porque não tinhas as tuas necessidades satisfeitas. Certo. Estás a usar a bondade como uma forma de tentar satisfazer as necessidades. não é? Exato. Pode ser, sim, é isso. É isso. Ou seja, ou vem de um lugar assim mais de estou pleno e isto ocorre naturalmente, ou lá está, estou a fazer isto como uma estratégia para conseguir alcançar algo. Uhum. Yeah. Mas será que
Nós não estamos aqui, acho eu, a tirar para o caixote de lixo este comportamento de deixa-me ser gentil e bondoso com pessoas que não conheço, Não, até como uma forma de acomodação social, de querer ser uma boa parte aqui deste sistema, de querer agradar aos outros. Isto em si não é negativo, pois não? não, eu acho que não. O que eu achei interessante ali na reflexão do tal senhor da página sobre o divórcio, eh, era essa ideia de que tendemos a usar essa métrica. Esta pessoa é tão bondosa. Ser bondoso com estranhos diz muito sobre quem tu és. Achas que é por isso que às vezes aparece uma notícia, por exemplo, de que alguém foi, sei lá, praticou violência doméstica, ou alguém queixa-se de alguém com quem tem uma relação próxima, mas ele é tão bruto, consegue ser uma pessoa tão violenta, ou ela é tão não sei o quê, e quem está de fora diz assim, é sério, mas ele é sempre é uma pessoa tão simpática, é uma pessoa tão atenciosa. Então, tantos exemplos temos Não isso, é? né? Quando as vítimas são descredibilizadas porque as pessoas, no geral, Só vêm... só veem este lado bondoso, Hum, não é? Que na realidade falta ali uma parte muito importante de informação sobre hum, quem aquela pessoa é verdadeiramente, né? sim. Ou seja, a proposta ali é quando alguém é muito de bondoso em público, observa mais um bocadinho. Sim, não extrapoles necessariamente, não digas, ok, se esta pessoa é assim com os estranhos, então com as pessoas que conhece bem deve ser extraordinário. Se calhar não, se calhar até pode ser mesmo mais difícil praticar isso é Sim, com as sim, pessoas que já conhece me bem. aconteceu, né, quando pessoas, figuras públicas até, e depois perceber, que a opinião da família é muito diferente daquela que é a opinião pública, Sim, sim. né? Sim, eu lembro assim de algumas experiências que tu tiveste também, até bastante mais do que eu, experiências de estar na televisão, onde tu notas a diferença, não é tanto entre o conhecido e o desconhecido, é entre a câmara em direto ou não, Yeah, ligada ou desligada, e tu me liga uma cena completamente diferente, yeah. e há pessoas que quando... Olha, na semana passada estava a contar a um amigo uma experiência que eu tive com duas pessoas que são figuras públicas e que são bastante conhecidas e que são humoristas. E eu estava a dizer que aquilo que tu vês no YouTube, nos podcasts, eu tive a oportunidade de passar umas boas horas com estas pessoas, estivemos a jantar, a tomar um copo, num ambiente totalmente descontraído, é exatamente igual. Eles são assim. Então, o mesmo tipo de comentários, de piada, de bom humor, de pensamento crítico é igual, ou seja, aquilo não é bem uma performance, embora se torne uma performance, mas está muito associada à identidade, não é? Enquanto que há outras pessoas que há aqui uma clara separação, não é? Uhum. Eu acho que eu gostava que alguém que pudesse privar comigo, conversar comigo, assim, num ambiente totalmente descontraído, pudesse chegar ao fim da conversa e dizer assim: "Pá, olha, isto é como o Pedro quando ele está a falar no podcast ou como no curso que eu tive com ele, é mais ou menos igual, porque é assim que eu sinto, ok? Já não sinto exatamente igual, por exemplo, se estiver a fazer uma palestra para uma audiência muito grande, onde a minha comunicação muda um pouco por causa do contexto e de ter que me exprimir de uma determinada forma, né? Mas acho que assim, por exemplo, eu espero que alguém, sei lá, que estivesse a jantar em nossa casa e que estivesse a conversar connosco, chegasse ao final e disse: "Olha, foi parecido com aquelas nossas conversas, com as conversas que eu ouço no podcast." Sim, sim, Com mais perce umas asneiras à mistura, talvez. claro. Tu não dizes muitas asneiras, sou mais eu. Hum. Mas estava a pensar, se pensares demasiado nisso, acaba por ser performance em todo lado, não é? Se pensar... Demasiado, eu quero que as pessoas, não é? Sim, sim. Não é? Não, eu acho que é fixe isso, tu chegares a um ponto em que dizes: "Pois, não estou... A minha comunicação não é..." Claro que a comunicação é sempre um meio para atingir um objetivo, não é? Para passar uma ideia, para transmitir uma emoção, criar uma experiência. Mas ela pode ser assim muito deliberada, que é, ok, deixa-me, o que me apetecia fazer era isto, mas deixa-me ver. Ou então pode simplesmente fluir de
de um sítio mais alinhado e mais congruente, não é? Que isso era o que isso Pois é. é mais a minha intenção. Mas eu estava agora a pensar especificamente desta da gentileza e bondade, né? Porque tu também, assim, em privado, tens muito humor, brincas muito, por exemplo. Mas eu estava a pensar em mim, às vezes, e esta ideia de ser performativo ou não, às vezes sou bondosa, é performance. Às vezes Às vezes esforço-me para ser, no fundo, quer dizer, é simpatia, é uma simpatia assim um bocadinho performativa em algumas situações. Sim. Sim, admito isso. Achas que alguém que tu nunca faz assim um bocadinho de performance? Não, nunca. Nunca. Claro, acho que há muitas situações, olha, por exemplo, estou a trabalhar num cliente, por exemplo, estou numa empresa, vou dar a formação a uma empresa. Pá, e se calhar há momentos onde estou mais focado na minha cena, o que é que eu vou fazer a seguir, como é que vou entregar a formação, como é que vou lidar com este desafio. E às vezes tenho necessidade de interagir com pessoas. Olha, quando estamos num evento público, vamos fazer uma palestra para centenas de pessoas. Antes da palestra, estamos ali mais ou menos os dois a pensar como é que vai ser. E eu, nesses momentos, às vezes desligo a cena da gentileza e da bondade, porque começo a sentir uma certa ansiedade, uma certa necessidade de controlar certos detalhes, de como é que vai estar a luz e o som e como é que é aqui, e se eu for para ali, como é que as pessoas vão entrar. E nesse contexto começam a chegar Pessoas que vão ver a palestra? não, ou podem... Alguém da organização? Sim, de repente estão quase que a pedir que eu tenha interações sociais. Querem-me contar alguma coisa, ou fazer uma pergunta, ou fazer uma partilha. E eu, nesses momentos, às vezes, se calhar a minha gentileza é um bocado performativa. Sim. Porque eu me queria só dizer, agora não, agora tenho que me focar, agora tenho que me concentrar. Mas às vezes também é assim, quando me percebo que tenho alguma coisa a ganhar com isso. Imagina, preciso de falar com um professor ou uma professora de um dos nossos filhos sobre alguma razão e apetece-me mandar a pessoa dar uma volta. Mas eu sei Sim. que ser gentil e bondosa é muito melhor. Em princípio vou ter resultados melhores, então esforço-me para ser... Aí estás a utilizar como uma é um estratégia. bocadinho performativo, não é? Sim, mas é uma estratégia de conexão, não é? Certo, mas não quer dizer que eu sou má pessoa por causa disso. Não, agora, se Acho consegue, eu. sim, agora, o que de facto é interessante imagina, nesse caso consegues fazer isso, que é, o que eu queria era mandar esta pessoa dar uma volta, porque estou chateada com alguma coisa que ela fez, ou disse, ou não sei o quê, mas vou apelar a este sentido performativo e vou ligar a gentileza. Mas depois chego a casa, está lá o Pedro. Depois chegas a casa e está lá o Pedro, ou está um dos teus filhos, ou está outra pessoa com quem tu tens ligação e não consegues. Sim. Não consigo. Agora, não, com este não consigo, com este... Mas tu no outro dia aprendeste, através de uma história que uma pessoa nos contou, aprendeste a expressão docinho. Docinho, sim. Queres contar? Docinho. Como é que foi a história? Um amigo contou-nos uma história, não interessa aqui demasiado o contexto, mas no cumprimento dos seus deveres profissionais, ele utilizou uma linguagem assertiva com uma pessoa que não estava a cumprir uma regra de segurança que era importante. E a pessoa disse, tipo, docinho, tipo, fala docinho, fala docinho comigo. Yeah. Tipo, senão eu não vou ouvir. E eu comecei a utilizar lá em casa. Tu falas mal para mim, eu digo, docinho, fala docinho comigo, senão não vai. Acho que também é uma forma assim meia brincalhona. Às vezes funciona, outras Às vezes vezes não. funciona, mas às vezes trazer... Vale a pena tentar. Às vezes o humor também é um ato de gentileza e de bondade. Porque é uma tentativa de reduzir a escala do potencial conflito. Sim, Não é? mas às vezes não. É preciso saber usar. Não, às vezes pode ser contraproducente, pode gerar o efeito contrário. Olha, eu não sei muito bem como resumir esta conversa. Tem que haver resumo? Às vezes sinto, não sei. Eu acho que o resumo da nossa conversa é o resumo habitual, que é depende. Depende. Qual foi aqui um bocadinho a minha intenção? Foi de nós trazermos aqui para o consciente esta reflexão, É não é? Será que as pessoas mais próximas
só estão a receber os restos Sim. não é? Ou a minha gentileza, a bondade esporádica, e consigo ser muito gentil e bondosa com os outros, mas não tanto com aquelas pessoas que mais importam. Não quer dizer que há aqui um bolo tipo como se tivesse uma pizza de bondade e gentileza e que temos que distribuir as fatias, não é? No fundo, acho que pode ser infinito. Mas também depende das nossas necessidades, não é? E aí, daí ter falado também dos senhores lá no lar, porque o que eu vejo hoje é provavelmente estas pessoas não nutriram suficientemente bem as suas necessidades e tiveram aquela, por necessidade, por obrigação, aquela bondade mais performativa. Enquanto se calhar aqueles outros que eram mais bondosos e gentis enquanto estavam no lar e antigamente não eram vistos com assim, também se calhar estavam a corresponder às expectativas da sociedade, na realidade, não é? Mas é mais essa reflexão. O que me ficou a mim foi aqui uma certa inversão que tu trouxeste, que é, todos nós já vimos aqueles vídeos da pessoa que está, sei lá, está num date e está a ser super simpática e super atenciosa e carinhosa, e depois é super arrogante ou parva com a pessoa que vem servir à mesa, não é? E nós nos dizemos, ok, estás aqui a fazer uma coisa meio performativa, mas depois o teu verdadeiro eu é quando falas com alguém que não conheces. E tu trouxeste aqui uma inversão, que é e o contrário, não é? E quando é ao contrário, quando estou a ser super bruto contigo e depois chega a pessoa que me vai servir à mesa, que eu não conheço lado nenhum, e de repente sou todo de simpatia, não é? Que se calhar aqui o mais importante é mesmo percebermos o que é verdadeiro em nós. O que é verdadeiro e congruente em nós. Yeah. E procurarmos também refletir sobre se é assim que nos queremos comportar, e também qual é o preço que às vezes pagamos de estarmos a forçar muito o nosso comportamento, não é? Yep. Boa. Muito bem. Ficou, acho que também uma dica importante é que sem gentileza e bondade nenhuma, se isto for o padrão, a relação em princípio vai pagar o preço. Né? Boa. Mais uma reflexão rumo a uma vida mágica. Isso mesmo. Sim, obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida